Vocês lembram do caso daquela jovem, a Stephanie Rayane? Tem que ser vocês aí mesmo, viu? Pois é, coloca no ponto, por favor. Vamos começar do ponto para a gente poder entender. Vocês lembram do caso da jovem Stephanie Rayane dos Santos Vieira, de 21 anos? Ela foi assassinada em agosto de 2019. Ela respondia em liberdade ao processo pela acusação de ter matado e envenenado o namorado Rafael José Calheiros. Vocês lembram desse caso? Os dois acusados da morte dela foram absolvidos das acusações de homicídio. Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, que nos traz informações sobre tudo isso a partir de agora. Maria, foi um caso, inclusive, muito emblemático, que houve muitas acusações de lá para cá e depois ela, que foi acusada, inclusive, pela família, acabou depois sendo encontrada morta e foi morta de forma covarde e bárbara, como forma talvez até de vingança. Como é que está a situação a partir de agora? Nos atualize, Maria. Isso mesmo, Wilson. Foi uma longa investigação, né? Até para dirimir todas as dúvidas, né? Os detalhes acerca aí desse homicídio e também aí dessas acusações. Os réus Adriano Costa dos Santos e Edja Calheira dos Santos, que são acusados da morte da Stephanie Rayane, foram absolvidos da acusação de homicídio pelo Tribunal do Júri da Terceira Vara Criminal de Rio Largo. O Adriano, ele estava recolhido no sistema prisional e a Edja, ela cumpria pena em liberdade, né? Aguardava esse julgamento em liberdade, mas já tinha tido a prisão revogada em março deste ano. Ela cumpria medidas cautelares. Já o acusado de ser o autor material, o Everson Micael dos Santos Silva, ele está em liberdade aguardando o julgamento que ainda não tem data para acontecer. Então foram os 3 acusados desse homicídio, né, da morte da Stephanie. A gente lembra aqui que a Stephanie Rayane dos Santos, de 21 anos, ela foi morta em agosto de 2019. Ela respondia em liberdade o processo pela morte do namorado dela, né? Ela teria envenenado um namorado que era o Rafael José Calheiros. Esse crime teria acontecido 1 ano antes. A irmã de Rafael, Edja, o companheiro dela, Adriano, e esse terceiro, que é o Everson, eles foram acusados, então, durante as investigações, né, após as investigações e a conclusão do inquérito, pela morte de Stephanie. Segundo as investigações da época, a Stephanie, a cunhada de Stephanie, a Edja, teria planejado a morte de Stephanie, né? Segundo aí as investigações, justamente porque ela tinha conseguido essa liberdade provisória, ela era monitorada por tornozeleira eletrônica. Aí o que aconteceu? Ao ser preso, esse casal, a Edja e o Adriano, eles não negaram nem confessaram o crime. Já o Everson negou qualquer participação com esse homicídio. Mas os 3 aí foram indiciados por esse inquérito da Polícia Civil. A família da Rayane, naquela época, decidiu mudar de cidade. Eles moram de cidade justamente porque havia informação de que a família, né, familiares estariam planejando a morte de Stephanie. A família morava no Benedito Bentes, em Maceió, e assim que a Stephanie conseguiu essa liberdade provisória, né, para responder esse processo, ela se mudou juntamente com a mãe para Rio Largo. Aí no dia do crime, de acordo com a Delegacia de Homicídios, o Rafael, que era o cunhado de Rafael, né? O Adriano e o Everson se encontraram, fizeram contato e os dois teriam ido para Rio Largo, onde teriam cometido o homicídio lá no bairro do Jarbas Oiticica. Os dois teriam cometido esse homicídio e depois fugido para Marechal Deodoro. Enfim, é uma história aí muito grande, né? Primeiro com a morte do Rafael, e a namorada era suspeita, né, de matá-lo envenenado, e depois ela acabou morrendo e esse crime teria sido planejado aí pela cunhada. Então, um crime aí todo em família, mas teve esse primeiro desfecho que foi a absolvição então dos dois, o casal Edja e Adriano. Resta ainda o Everson, que fica aguardando esse julgamento em liberdade. Dessa decisão do Tribunal de Júri cabe recurso, que a promotoria pode ou não dar entrada. É com você, Wilson.
Muito bem, Maria. A história realmente é complicada porque o caso também foi muito complicado, né? E foi uma forma terrível, né? Porque o Rafael tomava sempre um shake, né? Que ele preparava toda manhã e nesse shake me parece que foi colocado, inclusive, aquele veneno de rato e ele acabou tomando, passou muito mal, ainda lutou para sobreviver no hospital e foi uma morte terrível, depois morreu, depois teve todos esses desfechos. Enfim, a situação muito complicada, né? Muito difícil mesmo. Infelizmente, 2 vidas se foram, estragaram as 2 famílias, desnecessário por conta de discussões, briga de relacionamento para lá, para cá, terrível, uma pena. Vamos aguardar então os outros desdobramentos. Obrigado, Maria, pela sua participação juntinho com a gente aqui, tá bom? Muito bem, deixa eu vir aqui com o nosso Injapele, tá entrando muito bem, Injapele, tá tudo certo com você, Injapele? Tá funcionando tudo tranquilo? Importante. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu trazer para vocês aqui informações importantes para você que está acompanhando aqui o nosso fenômeno.